Hoje eu vou falar sobre as principais teorias e práticas do desenvolvimento. A primeira parte eu vou falar como as sociedades se organizaram o seu processo produtivo, o desenvolvimento como crescimento econômico. A segunda parte eu vou falar do desenvolvimento como bem-estar social. E ao final eu vou falar o desenvolvimento na América Latina. É importante mencionar que a bibliografia base do meu trabalho, da minha apresentação, ela é uma bibliografia desse livro, um capítulo do professor Carlos Renato Mota, o livro A Difícil Sustentabilidade, Política Energética e Conflitos Ambientais, e também um texto da professora Andrea Rente, e outros textos também, mas basicamente é principalmente esse texto aqui, né, que é a base da minha apresentação, junto com o da professora Andrea Rente, que é professora da UFOPA. Então, como que as sociedades conseguiram organizar seu processo produtivo? Bom, a gente vai pensar no contexto histórico, primeiramente, que foi a primeira Revolução Industrial. Né? Então, revolução, a gente já sabe que é uma grande mudança, é uma grande transformação. Inclusive, tem um livro do Cal Polanyi, que o título do livro é A Grande Transformação, que fala justamente dessa mudança que ocorreu na Inglaterra durante a primeira Revolução Industrial. Que mudança que é essa? Né? A gente tinha sociedades muito mais feudais e baseadas na agricultura que se transformaram em sociedades industriais. Né? Então a gente tem antes uma sociedade que tinha relações de parentesco, vida em comunidade, uma crença muito grande em cosmologias religiosas, tradições como um meio de conectar o presente e o futuro. E isso foi totalmente modificado por o quê? Por uma sociedade baseada no trabalho, né, em que você não depende da terra especificamente para sobreviver, e sim você depende dos processos produtivos industriais. Né? E um sistema que antes era mais artesanal, e a gente tem a mudança para um sistema que tem como base a geração de riqueza através de uma produção em grande escala, né? Uma produção em grande escala de bens e serviços. Né? Basicamente, era uma sociedade, hoje também que baseada no quê? No consumo. Né? Uma sociedade que tende a aumentar a produtividade também para satisfazer uma sociedade que consome esses produtos. Né? Também era uma sociedade, o industrialismo ele foi pautado na força de trabalho, um trabalho socialmente necessário, que foi o grande motor de desenvolvimento industrial, da força produtiva. Né? E por meio do quê? Por meio da elaboração de uma sequência, de uma cadeia produtiva dentro da indústria que fazia com que você tivesse um aumento da produtividade, né? Porque várias pessoas faziam uma parte do produto para ele chegar ao final. Você tinha um número muito maior de produtos disponibilizados. Né? Junto com o contexto da Revolução Industrial também surge, como eu falei, já comentei, o processo de desenvolvimento iluminista, né? Ou seja, científico. Né? Por exemplo, a economia foi uma ciência que surgiu no século XVIII, tendo como marco a obra A Riqueza das Nações, né, do autor Adam Smith. Então, essa obra ela é muito também de um marco de como vai funcionar a economia a partir do processo industrial. Como que as sociedades conseguiram organizar esse processo produtivo? Por meio do que? De recursos naturais, de capital, de investimento e de trabalho. Né? Mas
numa sociedade que você tem que atender uma necessidade ilimitada de consumo, sempre esses três fatores que eu falei para você não existem em quantidade suficiente para atender uma necessidade ilimitada de uma sociedade incentivada ao consumo, né? E você também tem um mercado autorregulado, né? Lei da oferta e da procura, ou seja, se você tem uma baixa procura, você tem um valor alto. Se você tem uma alta procura, a tendência do preço é baratear, né? Por isso que a economia funciona desse jeito, por meio dessa autorregulação. Um outro aspecto interessante é a divisão da sociedade em classes. Hoje a gente já tem uma diversificação muito maior dessas duas classes. Isso foi uma coisa muito consolidada nos estudos do Karl Marx, mas hoje em dia a gente já tem uma diversificação muito grande nessas classes sociais. Mas antes, no início do desenvolvimento capitalista, a gente tinha muito forte a presença da classe trabalhadora, que tinha a força de trabalho para vender como mercadoria, e a classe capitalista, que era dona dos fatores de produção, né, que eram os grandes empresários, né, que tinham as indústrias, né. Vamos pensar no processo produtivo. Então, numa fábrica, você tem uma necessidade de aumentar o lucro, né? Por isso vai movimentar toda a necessidade da fábrica, que é aumentar a produtividade da fábrica, né? Para isso, você utiliza tecnologia, você utiliza trabalho, numa relação de cooperação, ou seja, você faz uma sequência produtiva, né? E esse aumento da produtividade gera um excedente, que é o lucro, né? Então, de acordo com os pensadores mais da área, o Marx, ele fala que o lucro é a base da exploração capitalista, né? E é por meio do lucro que você tem a expansão da mercadoria, porque você tem um lucro, um excedente, esse excedente se acumula e vai aumentando, né? A tendência é quanto mais você tem, maior a quantidade de dinheiro você tem, você reinveste esse dinheiro na expansão da indústria, em outras indústrias, em outros espaços. Então, nesse primeiro momento da primeira revolução industrial, a produção ela não depende dos ciclos naturais da agricultura, né? A produção industrial ela depende do quê? Do trabalho humano. O trabalho humano que vai ditar o rumo da produção e o rumo da geração de riqueza, né? E aí, essa fase, que é a fase do iluminismo, a ciência passa a ter um papel fundamental no desenvolvimento de novas técnicas para aprimorar a produção industrial, né? A atividade industrial ocorre pela divisão do trabalho, pelas máquinas e pela especialização da produção. E esses três pontos permitiram um aumento muito grande na produtividade do trabalho na atividade industrial, né? Como sem precedentes, né? Algo que nunca havia ocorrido antes. Você tinha uma produção muito grande, né? De novos produtos por meio da atividade industrial. Então, isso seria um caminho, foi uma coisa muito esplendorosa, né? Você ter tanta riqueza, né? E isso foi um pouco fantasioso, né? Na verdade, as pessoas acharam que isso seria uma esperança para um futuro melhor, corroborada por elevadas taxas de expansão econômica da época, né? E era um projeto que era um projeto meio feito de uma forma de que a partir
das indústrias que foram criadas, né? Então era um projeto liberal, de que haviam as indústrias, havia as pessoas que trabalhavam nessas indústrias, e esse era o processo, esse era o projeto. Não tinha nenhum intermediador, não tinha nenhum outro organismo que pudesse organizar esse processo. Era um processo feito a partir das indústrias e dos trabalhadores que estavam envolvidos nessa expansão, nesse crescimento de produção industrial. Então essa ideia é um pouco do Adam Smith, essa ideia a partir de um liberalismo, né, que você tem a base no trabalho e não nas riquezas materiais. Você tem um aumento do lucro das empresas a partir do aumento da produção. Você tem a base no indivíduo, que vai buscar o trabalho e a renda. E esse indivíduo inserido economicamente vai contribuir para o bem-estar público, né? E o Estado deveria ser mínimo, não deveria interferir nessa relação dentro das indústrias, entre os trabalhadores e os donos das indústrias, porque eles deveriam seguir as leis do mercado, né? Então essa concepção é uma concepção liberal de não intervenção do Estado na economia. Dentro desse contexto, a gente vê um aumento muito grande de condições precárias de vida da população inglesa, trabalhadora, na primeira metade do século XIX, porque como as relações eram relações voltadas para aumentar a produtividade, as jornadas de trabalho eram grandes, as pessoas trabalhavam muito para receber um valor de um salário baixo, né? E cada vez mais o homem se tornou uma mercadoria e um insumo de baixo custo no primeiro ciclo de acumulação capitalista. Então essa obra do Karl Marx, que foi publicada em 1871, o Capital, ele analisou a estrutura de produção capitalista e evidenciou que, ao mesmo tempo que o trabalhador é a principal fonte do processo produtivo, é a classe mais desfavorecida nesse processo, né? E o Marx fala que o trabalhador não recebe um salário proporcional à sua contribuição no valor de produção, ficando uma parte desta contribuição para o capitalista. Então, os conflitos distributivos são inerentes, como ele diz, ao sistema capitalista, né? São crises. O sistema capitalista está fadado a crises cíclicas, né? Porque se por um lado você tem um capitalista que se apropria mais do que proporcionalmente da renda gerada e reinveste na indústria, criando mais ofertas de produtos, por outro lado, você tem uma parcela de trabalhadores que se apropria de uma parcela muito menos proporcional da renda gerada, né? E também está sempre dependendo desse capitalista, né? Está na mão desse capitalista. Então, você tem uma mão de obra relativamente barata para ter um ganho econômico da produção industrial. Então você tem a síntese de um conflito distributivo que é latente, né? Um conflito social pelo produto gerado no processo econômico, ou seja, quem tem sempre ganha mais e quem não tem acaba ficando fora do sistema ou fica no sistema, mas de uma maneira muito precária ou periférica, né? Então você tem dentro do sistema esse conflito latente que gera riqueza com a produção industrial, mas gera pobreza, né? Pobreza da classe trabalhadora, que gera abundância, riqueza, mas gera escassez, né? Então
você tem uma produção inerente de desigualdades por conta desse sistema, que ele acumula para quem tem e para quem não tem fica fora. Então, a explicitação desse conflito na segunda metade do século XIX promoveu o nascimento dos principais partidos políticos e correntes ideológicas que lhe dão base. Então, reivindicações, greves do movimento operário, luta por melhores salários, por relações trabalhistas mais seguras, né? Ou mesmo surgiu no século XX uma possibilidade de mudar o sistema capitalista e se transformar num sistema socialista, né? O século XX foi marcado por uma sombra desses conflitos que são polarizações decorrentes do sistema econômico capitalista, né? Então a gente tem comunistas versus capitalistas, a gente tem ditadura versus democracia, a gente tem riqueza versus pobreza, a gente tem países em desenvolvimento versus países desenvolvidos, né? Que o Eric Hobsbawm ele considera que foi o século XX a era dos extremos. Então, a partir depois da Segunda Guerra Mundial, a gente passa a ter uma reflexão muito importante sobre como que o Estado poderia intervir nesse desenvolvimento econômico, como que ele poderia mediar esse processo de desenvolvimento econômico, especialmente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Então, como que ele poderia mediar? Como negociador de conflitos, criando uma justiça própria para lidar com as questões trabalhistas e também como grande promotor do desenvolvimento, no sentido de dar acesso a direitos sociais, de segurança social e políticas redistributivas de renda. Então, o desenvolvimento como bem-estar social, ele refere-se a políticas e práticas de saúde, de educação, de assistência e de seguridade social baseadas na solidariedade. Então, seria uma grande coalizão política entre o Estado, a sociedade e o mercado, denominada de welfare state. O welfare state ele se refere então a uma forma particular de regulação social que se expressa pelas transformações das relações entre o Estado e a economia, entre o Estado e a sociedade a um dado momento do desenvolvimento econômico. Ou seja, o Estado seria o grande promotor do desenvolvimento que fosse um desenvolvimento includente, que conseguisse incluir camadas sociais da população que estavam fora, que estavam à margem desse processo econômico capitalista. Essas transformações elas se manifestaram na emergência de sistemas nacionais públicos ou estatalmente regulados de educação, de saúde, previdência social e habitação, e que, a par de políticas de salário e de emprego, regulam direta ou indiretamente o volume, as taxas e o comportamento do emprego e do salário da economia, afetando, portanto, o nível de vida da população trabalhadora. O que isso quer dizer? O Estado seria um grande promotor do desenvolvimento econômico. Então, seria ele que estaria fomentando a inserção da população no mercado de trabalho. Com isso, a população inserida no mercado de trabalho, ela estaria contribuindo com um maior recolhimento de impostos e estariam sendo revertidos em sistemas nacionais públicos de educação, de saúde, de previdência social, de habitação. Então, seria a base, seria a inserção econômica da classe, de uma classe da sociedade que estava fora dessa sociedade. Então, essa escola é a escola
keynesiana, né, que surgiu após a depressão de 1929. Né? Essa escola, ela surgiu em 1929, né, depois da depressão de 1999, mas ela foi disseminada, difundida depois da Segunda Guerra Mundial. Basicamente, a ideia dela era a intervenção do Estado na economia capitalista, ou seja, onde a empresa não pode atuar, ele se faz presente e incentiva a produção de emprego, de renda e dá base para o fortalecimento da economia de mercado. Então, a visão mais recente da economia é uma visão que o Estado ele é fundamental. O Estado é o grande planejador e o grande propulsor de desenvolvimento, em detrimento de forças de mercado autorreguladas, né? E esse crescimento tem que ser atrelado à industrialização, mas você tem o Estado como um grande mediador desse processo, né? Então, com políticas fiscais, monetárias, cambiais, tecnológicas, científicas, o Estado passa a ser um agente no financiamento, alocação e realocação de recursos públicos voltados para o desenvolvimento econômico. Então, é o famoso Estado desenvolvimentista, né? Que é o termo desenvolvimento aparece adjetivando uma ação política do Estado, seja na negociação de conflitos entre trabalhadores e empresários, seja na transferência direta de recursos ao setor empresarial, por meio de subsídios, proteção de mercado, garantia de compra de produtos e produção de insumos básicos a preços subsidiados. Então, seria um desenvolvimento econômico aliado a um bem-estar social, né? E então você tem um desenvolvimento econômico e você tem um desenvolvimento social. Então as coisas não são inconciliáveis, é uma união de um modelo que incorpora, que melhora o sistema capitalista, né? Então é uma grande coalizão entre o Estado, os trabalhadores e os empresários, de modo que você conseguisse uma redistribuição melhor da renda e você também conseguiria construir grandes instituições de serviços públicos, né, para ofertar para a população. Na América Latina, a gente tem uma reflexão própria sobre o desenvolvimento, com muita influência da escola keynesiana, tá? Com muita influência no papel do Estado como promotor de desenvolvimento, né? Porque, primeiramente, houve uma reflexão sobre o processo de desenvolvimento e a nossa condição subordinada aos grandes centros de capitalismo mundial, né? E essa forma de subordinação, ela ocorre pela a forma como a gente está inserido na divisão internacional do trabalho, no qual cabe a nós produzir produtos primários e importar produtos industriais, né? Então essa reflexão foi feita na década de 60, 50, 60. Tem uma influência muito grande do keynesianismo e foi um meio de pensar o desenvolvimento latino-americano. Então, chegando ao final dessa aula, a gente chega à reflexão. Tem diferença entre crescimento e desenvolvimento? Desenvolvimento é um conceito muito mais amplo, né? Ele implica, sim, em desenvolvimento econômico, em crescimento econômico, mas ele significa uma mudança estrutural, um crescimento da participação do produto industrial no produto nacional, melhoria de indicadores sociais, distribuição mais equitativa de renda, e a gente pode incluir a questão ambiental aí também, né? Então é um conceito amplo que também está em constante movimentação, né?
Já crescimento econômico é a expansão da produção real ou nacional da economia durante um período de tempo, né? Então, o crescimento econômico não necessariamente quer dizer desenvolvimento, né? Você pode ter um grande crescimento econômico em um determinado período de tempo e isso não resultar em nenhuma mudança estrutural e em nenhuma mudança na distribuição de renda. Você pode aumentar a produção nacional, mas as pessoas não estarem mais incluídas na sociedade, né? As pessoas, você não tem uma mudança estrutural, uma inclusão de grupos que estavam fora, que não estavam recebendo ou se beneficiando desse crescimento econômico, né? Então é uma diferença muito grande entre crescimento e desenvolvimento, ok? Obrigada.